Olá! Para quem não me conhece, eu sou a professora Bianca Freire, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos de introdução ao estudo do direito. Para os meus alunos da Simons e da UniCBE, hoje a gente vai trabalhar a parte final da unidade 4. Só para fazer uma rápida lembrança do que a gente falou na última aula, a gente conversou sobre as fontes do direito, fonte primária, fonte imediata, fonte secundária, falamos também das normas. E a gente ficou de hoje começar o nosso estudo falando do processo legislativo, né? Que é o procedimento pelo qual são elaboradas as normas de direito do nosso país. Então, vamos lá. Processo legislativo é o conjunto de disposições que disciplinam o procedimento que vai elaborar as espécies normativas. As espécies normativas do nosso ordenamento jurídico, elas estão previstas no artigo 59 da Constituição Federal e mais à frente a gente vai falar delas. Então, basicamente, o que é o processo legislativo? Ele é o conjunto de regras, de disposições que vão regular o processo de elaboração das nossas espécies normativas. O processo legislativo aqui no Brasil, ele é estabelecido pela Constituição Federal e se desdobra em algumas etapas. Então, no Brasil, o processo legislativo, ele se dá através de várias etapas. São essas etapas: a apresentação do projeto, é a primeira etapa. Segunda etapa, exame feito pelas comissões. Terceira etapa, discussão e aprovação desse projeto. Quarta etapa, revisão. Quinta etapa, sanção. Sexta etapa, promulgação. E sétima etapa, publicação. Eu não vou entrar a fundo, não vou me aprofundar em processo legislativo, porque quando vocês estudarem direito constitucional, vocês vão ver isso de uma maneira mais detalhada. O objetivo do conhecimento aqui na introdução ao estudo do direito é que vocês tenham uma noção geral e saibam o que é o processo legislativo. E agora vocês já sabem. Processo legislativo é o conjunto de regras, de disposições que vão regular o procedimento de elaboração das nossas espécies normativas. E a partir de quando que essas normas, essas espécies normativas passam a vigorar aqui no nosso país? A vigência da norma não é necessariamente a partir logo após a publicação. Então, o artigo 1º da nossa Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a nossa conhecida LINDB, vai dizer que, salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar no país 45 dias depois de oficialmente publicada. Então, no nosso país, salvo disposição em contrária, a vigência de uma norma vai começar 45 dias após a sua publicação oficial. Então agora vamos para termos, expressões importantes, tá? Vacatio legis. O que é a vacatio legis? É justamente esse período de 45 dias, esse intervalo de tempo de 45 dias entre a publicação e a vigência na norma. Então, vacatio legis nada mais é do que o intervalo entre a publicação de uma norma e a sua vigência. Quando a lei é brasileira, a vacatio legis, como a gente viu no artigo 1º da LINDB, ela é de 45 dias. Se for uma lei estrangeira, a vacatio legis vai ser de 3 meses, tá? Então, vacatio legis, o intervalo entre a publicação de uma norma e a sua entrada em vigor, a sua vigência. Se for uma norma, uma lei brasileira, a vacatio legis terá 45 dias. Se tratar de uma lei estrangeira, a vacatio legis terá 3 meses, tá bom? Então agora a gente vai falar do término da vigência da norma. Como que uma norma
perde a sua vigência, deixa de estar em vigor no ordenamento jurídico brasileiro. Isso pode se dar de 3 formas. A primeira forma é revogação por outra lei. Então, a gente tem uma norma em vigor e aí surge uma nova norma tratando daquele assunto que vai revogar a norma antiga. Então, a norma nova vai entrar em vigor para substituir a norma antiga e esta será revogada. Significa dizer que ela deixa de valer, de ter validade, porque vai entrar uma nova norma que vai substituí-la. Então, ela vai ser revogada, vai perder o seu vigor, vai deixar de vigorar. Essa é a primeira forma, revogação por outra lei. Segunda hipótese de término de vigência da norma, decurso do tempo. Uma norma que tenha um período estipulado. Esta norma ficará em vigor por 2 meses, essa norma ficará em vigor por 3 anos, né? Normas em que no seu corpo, nas suas especificações, tenham um prazo determinado. Passado esse prazo, essa norma vai deixar de vigorar. Então essa é a nossa segunda hipótese, decurso do tempo. Terceira hipótese, desuso. É quando uma norma ela deixa de ser usada por costumes. Um exemplo é o artigo do Código Penal que tratava como crime a prática do adultério. Ela caiu em desuso. Ela permanece no Código Penal, atualmente não mais, mas ela permaneceu no Código Penal um bom tempo sem vigorar. Ela caiu em desuso, mas ela não necessariamente, durante um bom tempo, ela foi excluída do Código Penal. Ela permaneceu ali quietinha, mas ela foi deixada de ser utilizada por causa dos costumes. Os costumes mudaram e o adultério deixou de ser crime na prática, pelos costumes, pelas mutações, pelas evoluções das sociedades. Então, a terceira hipótese de perda da vigência da norma é o desuso. E um exemplo que a gente tem é o dispositivo que fala do crime de adultério no Código Penal. Voltando lá à hipótese de revogação da lei, ela pode se dar de algumas maneiras. Ela pode ser expressa ou ela pode ser tácita. A revogação expressa é aquela quando a lei nova determina de maneira específica a revogação da lei anterior. Então, a revogação expressa é aquela em que a lei nova determina de maneira expressa, escrita, a revogação da lei anterior. Já a revogação tácita, ela pode se dar de 2 maneiras. A primeira maneira é quando a lei nova ela vai tratar o mesmo assunto de uma maneira diferente do que estava contido na lei anterior. E aí, nesse caso, vai haver um conflito entre a lei nova e a lei velha. Então, a gente vai parar de usar a lei velha porque ela não está de acordo com o que diz a lei nova. Então, o primeiro exemplo, o primeiro tipo de revogação tácita é quando a lei nova trata de um determinado assunto de forma diferente do que a lei antiga tratava até então. E por haver um conflito de normas, um conflito de maneira de se observar aquela questão, a gente deixa de usar a lei antiga e vai passar a adotar a lei nova. Veja, é tácita porque não há previsão na lei nova expressa ou específica de que a lei antiga foi revogada. O que vai acontecer nesse caso é que por haver um conflito de ideias entre a lei nova e a lei antiga, a gente deixa de usar a lei antiga, tá bom? Segunda hipótese de revogação tácita, quando a lei nova disciplina assuntos abordados na lei anterior, mas de uma maneira diferente. Quando a lei ela vai tratar do mesmo assunto, só que de uma maneira diferente, com um novo olhar, diferente do que aconteceu acima, que vai tratar do mesmo assunto de maneiras distintas.
No caso dessa segunda hipótese de revogação, a lei ela vai perder a sua vigência, mas não vai ser por conflitos, na verdade. Vai ser porque simplesmente não existe uma dificuldade em manter o que estava naquela lei, né? Do ponto de vista teórico, essa situação da ocasião 2 é chamado de repristinação, tá? É quando uma lei revogadora perde a sua vigência e a lei anterior volta a funcionar. Então vamos lá. Primeira hipótese de revogação tácita. A lei nova trata de um assunto diferente da forma com que a lei antiga tratava. E em razão dessa divergência de olhares sobre o mesmo tema, não tem como a gente aplicar as duas leis. Então a lei antiga ela deixa de ser usada. O segundo caso, que é a revogação tácita, também conhecida como repristinação. O que acontece nesse caso? A gente tinha uma lei antiga e a lei antiga foi revogada por uma lei nova. E aí essa lei nova foi revogada. Só que ao invés de entrar uma lei nova para substituir essa que foi revogada, não, volta a valer a antiga. Então, o que acontece na repristinação é que a gente tinha uma lei antiga, ela foi revogada. Essa lei que revogou a lei antiga também foi revogada. Só que não veio uma lei nova para o lugar dela. O que voltou, o que entrou em vigor novamente é a primeira lei, aquela antiga que a gente revogou lá no início. O nome desse fenômeno é repristinação. Então essas são as duas hipóteses de revogação tácita. Passadas essas explicações, a gente vai falar agora sobre as espécies normativas, uma a uma. As espécies normativas estão previstas no artigo 59 da nossa Constituição Federal. São as espécies normativas que a gente vai tratar aqui agora: emenda à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas e medidas provisórias. Então vamos lá. O que é a emenda à Constituição? A emenda à Constituição é a modificação imposta ao texto constitucional após a sua promulgação. Então a Constituição foi promulgada, a Constituição já está em vigor e depois surge a necessidade de modificar o texto constitucional. E esse processo, chamado de emenda à Constituição, ele é um processo que garante que a Constituição de um país seja modificada em partes para se adaptar às atualizações, às modificações sociais. Então, para que não haja necessidade da gente fazer uma Constituição nova, a emenda à Constituição permita que a gente vá adequando os dispositivos que não mais estão de acordo com a realidade social daquele grupo, e aí a gente pode ir modificando a Constituição em partes, só o que realmente for necessário à medida de acompanhar as evoluções sociais. E a primeira vez que a gente viu o conceito de emenda à Constituição foi em 1787, tá? Não foi no Brasil, foi fora do Brasil, foi na Europa, e foi a primeira vez que a gente viu esse conceito. Então, o objetivo da emenda à Constituição é mudar a Constituição em partes, sem que haja necessidade de ter uma nova Constituição, de fazer uma nova Constituição para se adequar àquela realidade social. Com a emenda, a gente pode apenas modificar o que está em desacordo com a nova realidade social. Tudo bem? Então agora nós vamos para a lei complementar. A lei complementar, ela é a espécie normativa que vai ser utilizada para tratar de matérias previstas na Constituição Federal. Então as leis complementares, elas são utilizadas para tratar de matérias que estão expressamente previstas na Constituição Federal.
E a nossa Constituição, ela tem um rol taxativo de quais matérias, de quais hipóteses podem ser regulamentadas por lei complementar. Então, a lei complementar, ela vai tratar de matérias que estão expressamente previstas no rol da Constituição Federal. Lei ordinária é a espécie normativa que utiliza as matérias que não cabem em lei complementar, decreto legislativo e resolução. Então, o campo material da lei ordinária é residual. Então, para saber o que é matéria de lei ordinária, a gente vai por eliminação. O que não for matéria de lei complementar, de decreto legislativo ou de resolução, vai ser matéria de lei ordinária, tá? E isso está previsto no artigo 61 da Constituição Federal. Então, a lei ordinária, a gente vai usar o critério residual. O que não for matéria de lei complementar, de decreto ou de resolução, vai ser matéria de lei ordinária. Leis delegadas. Leis delegadas são as espécies normativas utilizadas na hipótese de transferência de poder legislativo para o executivo. Então, toda vez que houver transferência de competência do poder legislativo para o poder executivo, a gente vai ter uma espécie de lei delegada, né? Porque o que é delegar? É você transferir uma competência ou um poder a alguém ou a alguma coisa. Então, a lei delegada é a mesma coisa. Toda vez que houver a transferência de competência do poder legislativo para o poder executivo, a gente pode ser que esteja diante de uma lei delegada, tá? Trata-se de uma exceção ao princípio da indelegabilidade das atribuições, tá? Então, a lei delegada, ela é uma exceção ao princípio da indelegabilidade das atribuições. Vamos para a próxima espécie, que é a medida provisória. A medida provisória, ela não tem a natureza jurídica de lei, mas ela tem força de lei, tá? Ela é um ato que precisa da aprovação, de ser aprovada pelo Congresso Nacional, e a partir dessa aprovação, ela é vigente e eficaz. Apesar de não ter a natureza jurídica de uma lei, ela tem força de lei, tá? É um ato que precisa da comprovação, da aprovação do Congresso Nacional, e a partir de então ela se torna vigente e eficaz. Hoje em dia a gente tem como exemplo de medida provisória essas medidas aí que estão sendo criadas durante a pandemia para regular as relações de trabalho e algumas outras coisas que são exatamente para esse período específico. Essas medidas provisórias, elas não são leis, você não vai encontrar essa medida provisória em um código, em um vadimeco, mas ela tem força de lei, porque enquanto ela estiver vigorando, ela deve ser cumprida, tá? Apesar de ser um ato, mas é um ato que tem força de lei. Vamos para a próxima espécie normativa, que é o decreto legislativo. O decreto legislativo é uma espécie normativa utilizada nas hipóteses de competência exclusiva do Congresso Nacional. Então, toda vez que a competência de elaborar uma norma, de estabelecer uma norma for do Congresso Nacional, nós teremos um decreto legislativo. O decreto legislativo está previsto no artigo 49 da Constituição Federal e ele vai estabelecer as regras sobre o seu procedimento. As regras do decreto legislativo não estão previstas na Constituição Federal, elas têm um regimento interno próprio, então a gente não vai encontrar as regras do procedimento de como a gente elabora um decreto legislativo na Constituição. A gente só vai encontrar em regimento interno do Congresso Nacional, tá ok?
Então agora a gente vai para a última espécie normativa que a gente vai estudar, que é a resolução. A resolução é a espécie normativa utilizada nas hipóteses de competência privativa da Câmara, do Senado ou do Congresso Nacional. Então, toda vez que a norma for de competência privativa da Câmara, do Senado ou do Congresso, nós estaremos diante de uma resolução. A resolução está prevista no artigo 51 e 52 da Constituição Federal. As regras do seu procedimento também estão previstas em regimento interno, não estão previstas expressamente na Constituição Federal. Tudo bem? Dito isso, a gente vai passar para a hierarquia e constitucionalidade das leis. As leis não estão todas no mesmo nível de hierarquia. Existem critérios para estabelecer essa hierarquia. Então, existe uma lei que está acima e a outra acima e assim sucessivamente. Então, existe uma hierarquia entre as espécies normativas. E a gente vai falar disso agora. A gente vai estudar a ordem de subordinação entre as diversas categorias normativas. Em primeiro plano, lá no topo, lá em cima, estão as normas constitucionais. Aquelas provenientes da Constituição e das emendas constitucionais. Elas ficam no topo da hierarquia. Essas normas provenientes da Constituição e das emendas constitucionais, elas condicionam a validade de todas as outras normas e têm o poder, inclusive, de revogá-las. Então, lá em cima, a ordem mais importante, na ordem de subordinação, nós temos as normas constitucionais e as oriundas de emenda constitucional. Essas normas condicionam a validade das demais normas e, inclusive, têm o poder de revogá-las se achar cabível, tá? Então, lá em cima, normas constitucionais. Abaixo, em segundo plano, nós temos as normas complementares. As normas que localizam as leis complementares à Constituição e se situam hierarquicamente entre a Constituição e as leis ordinárias. Então, Constituição, normas complementares, leis ordinárias. Essa é a ordem, tá? Constituição, normas complementares, leis ordinárias. Em terceiro plano, né, como eu já adiantei, normas ordinárias. E essas normas ordinárias são leis, medidas provisórias e leis delegadas. Terceiro plano, as normas ordinárias vão incluir leis, medidas provisórias e leis delegadas. As normas regulamentares de decretos, normas individualizadoras, estão abaixo dessas no critério de subordinação. Então, qual é a nossa ordem hierárquica? Normas constitucionais, normas complementares, normas ordinárias, abaixo delas, leis, medidas provisórias, leis delegadas, abaixo delas, decretos e normas individualizadoras. Quase um trava-língua, tá? Então essa é a nossa ordem hierárquica de leis e normas. Com isso a gente encerra o nosso assunto de hoje. Aguardo vocês na próxima aula, que a gente vai falar da hermenêutica e da interpretação das normas jurídicas. Quais são os critérios de interpretação das normas jurídicas? A gente vai abordar isso na nossa próxima aula. Um beijo, obrigada e até a próxima!